Boa noite. Vamos estar dando início a mais um culto de louvor e adoração nesta quarta-feira. E para tanto eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, para que neste momento nós possamos exaltar e engrandecer o nome do Senhor, declarando que Ele é o nosso Deus, que Ele é exaltado e é somente a Ele que nós devemos adorar. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Que Ele possa ser adorado, que Ele possa ser engrandecido por cada um de nós e que todos os dias nós possamos reconhecer o quão grande é o Deus a qual servimos, que todos os dias possamos reconhecer em nossas vidas a grandeza do Senhor, que possamos neste momento adorá-lo e bendizê-lo dizendo: quão grande é o meu Deus.
grande é o nosso Deus. Quão grande, ó Pai, é o meu Deus. Que sobre todo nome, ó Pai, seja glorificado o Senhor e seja adorado. Só o Senhor é digno, ó Pai, do nosso louvor e de toda a nossa adoração. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus conosco, o Senhor é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Neste momento nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, em oração, clamando ao Teu santo nome, ó Pai, para que o Senhor cada dia mais esteja, ó Pai, na direção dos nossos caminhos, guiando os nossos passos, ó Pai. Que todos os dias nós venhamos nos render a cada vez mais, ó Pai, a grandeza do Teu amor e da Tua presença que habita em cada um de nós. Que todos os dias nós venhamos entender, ó Pai, quão bom, agradável e perfeita é a vontade do Senhor para cada um de nós. Só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é o grande, só o Senhor é o nosso Pai. Que todos os dias nós possamos aprender a entender a vontade do Senhor para cada um de nós. Seja que às vezes, ó Pai, somos ansiosos, mas que o Senhor nos dê calma, nos dê tranquilidade, nos dê o descanso, ó Pai, que tanto precisamos, porque sabemos, ó Pai, que o nosso futuro está nas Tuas mãos e o mais o Senhor fará por cada um de nós. Neste momento intercedemos a Ti pelas nossas vidas, nossas famílias, ó Pai, a nossa igreja. Que em nome de Jesus o Senhor continue com as Suas mãos santas e poderosas, ó Pai, sobre nós. Que todos os dias, ó Pai, nós possamos reconhecer a nossa dependência da Tua presença, a nossa dependência do Teu amor, ó Pai, a nossa dependência de Ti. Faça cada vez mais, ó Deus, morada em cada um de nós. Assim te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem estar se assentando. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Quão grande, quão grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria
Amém. Deus abençoe nossa vida, meu amado, minha amada. Nós temos tido o propósito toda quarta-feira de poder estar intercedendo ao Senhor pela nossa família, pelas nossas vidas dentro de casa. Eu creio que seja essa uma grande oportunidade para que você possa pedir a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que você faz, aquilo que é, e Deus possa dirigir e determinar os rumos da sua família para a honra e glória do Senhor. Você pode colocar-se então diante do Senhor nesse momento. Se você puder, ajoelhe-se agora nesse instante, prostre-se diante do Senhor e ore comigo nesta oração pelas famílias. Senhor Deus amado, nós agradecemos a Ti e Te louvamos, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, prostrados aos Teus pés, num reconhecimento da Tua grandeza e da nossa pequenez. E queremos, ó Deus, aqui entregar-lhe o rumo da nossa vida, Senhor, a cada instante. Por isso, Senhor, toma-nos completamente em Tuas mãos, ó Pai. Abraça-nos, ó Deus, com os Teus braços de amor e nos conduz, ó Deus, da forma como o Senhor deseja. Eu rogo, ó Deus, pelos nossos lares nesse instante, que muitas vezes padece alguma necessidade, ó Deus, que às vezes está precisando de algum ajuste, está precisando de uma intervenção do Senhor. Eu clamo, ó Deus, porque se o Senhor não edificar a nossa casa, de fato, ó Deus, nós trabalhamos em vão. Se o Senhor não proteger a nossa família, Senhor, certamente nós teremos dificuldades. Então, nesse instante, ó Deus, em nome de Jesus, aqui, ó Pai, estamos perante o Senhor. Todo o poder pertence a Ti, ó Pai, e queremos que o Senhor, clamar ao Senhor para que exerça o Teu poder sobre nós, sobre a nossa casa, Senhor. Estabeleça, Senhor, a Tua vontade, ó Deus. Venha tirar as rachaduras, venha curar os problemas, venha dar prosperidade, venha, Senhor, dirigir, ó Deus, a nossa família, venha salvar, ó Deus, aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus, resgate aquele que está afastado. Deus, coloque a Tua mão, Senhor, sobre nosso viver familiar, e queremos, ó Deus, experimentar os Teus milagres acontecendo, ó Deus, em nossa família, a partir de agora, em nome de Jesus, ó Pai. Eu clamo a Ti, ó Deus, porque eu sei que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o único Senhor. Por isso, ó Deus, que eu estou pedindo a Ti, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, Senhor, trabalhe, Senhor, em nossas famílias, em nome de Jesus. E que esse trabalho, ó Deus, se estenda a toda a Tua casa, Senhor, toda a igreja também. Que, ó Deus, esta casa aqui, que chamamos de casa do Senhor, possa ser um lugar de salvação, possa ser um lugar de conversão, de transformação, ó Pai. Um lugar que atrai a pessoas por causa de Jesus aqui conosco. Então, Deus, em nome de Jesus, faça desse lugar um lugar de bênção, Deus, em nome de Jesus. Desde já nós agradecemos a Ti, honramos ao Teu nome e descansamos em Ti, ó Deus, não somente agora, mas em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos cantar mais um cântico em honra ao Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende
seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Que Deus seja, de fato, sempre, em todo momento da nossa vida, louvado e engrandecido através do nosso viver, através da nossa vida. Eu quero convidar você a que abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler os versos 26 a 33. Será o texto da nossa meditação nessa noite. E abra a sua Bíblia e junto com ela o seu coração. Deixa Deus falar com você nesta noite de uma forma especial. Lucas, no capítulo 1, os versos de 26 a 33, é a leitura que eu quero fazer com você e para você nesta noite. E diz assim o texto: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Amém. Meus amados, a mensagem da última semana teve como ponto central o fato de Deus ter um propósito com a vida de cada um de nós. E é nesse sentido que eu tenho exposto o Evangelho de Lucas todas as quartas-feiras aqui, porque ele fala, dentre tantas coisas que podemos encontrar nesse Evangelho, ele fala sobre o encontro de homens, ou que homens e mulheres tiveram com o Senhor Jesus, de forma, meus amados, que toda vez que alguém se encontra com Jesus, a sua vida é tão impactada, que ele jamais, ou ela jamais será a mesma pessoa. Lembre-se disso todas as vezes que você, por exemplo, orar,
porque quando você ora, você na verdade está tendo um encontro com Jesus. Lembre-se disso quando você lê a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você também está tendo um encontro com Jesus. Então eu repito, todas as vezes que no Evangelho de Lucas alguém encontrou-se com Jesus, eles tiveram as suas vidas impactadas, tiveram as suas vidas mudadas, porque Jesus muda a história de quem encontra com Ele. Mas hoje a nossa história é sobre o próprio Jesus. Então vocês viram que semana passada nós falamos sobre João Batista. Nas próximas semanas nós vamos falar sobre tantos outros personagens, mas nós não podemos de maneira alguma, meus amados, deixar de falar a respeito do Senhor Jesus. Aliás, Ele é o agente da transformação na vida de tantas pessoas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus também tinha propósitos para a vida do seu Filho Jesus, um plano completo, um plano direto, e que por isso influencia todas as demais histórias, inclusive a minha e a sua. Então a história de Jesus, ou o propósito de Deus com Jesus, muda ou mexe com a nossa própria história. Jesus então é o ponto central da humanidade, Ele é o ponto central da história do mundo. Ele é citado desde o início, por exemplo, quando estava junto com o Pai. O Evangelho de João vai dizer que quando eles estavam juntos, tudo foi criado através de todos eles, de Jesus, do Espírito Santo e de Deus, o Deus triuno. E seria Ele quem iria vencer as batalhas pela vida humana. Então Jesus, meu amado, não é somente o centro da história, Ele também é o centro ou ponto central da vida humana. Tudo funciona por causa de Jesus, tudo funciona através de Jesus. Já há algum tempo eu tenho citado aqui, meus amados, o texto em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz exatamente isso. O texto fala: porque dele e por ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente. Não se trata de mim ou de você, mas se trata sim de Jesus, porque a vida sem Cristo no centro perde todo o sentido. Você pode até viver a sua vida sem Jesus, ou sem colocar Jesus no centro da sua vida, mas a sua vida não terá sentido algum sem a presença do Senhor. Então a história de Jesus é, portanto, ou deve funcionar como um estímulo a todos aqui, para que nós vivamos no centro da vontade de Deus. E por mais tentador que possa ser, meus amados, nós vivermos no centro da nossa própria vontade, quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, é que nós descobrimos o sentido da vida. Então eu quero que hoje, meu amado, você saia daqui entendendo que você precisa viver no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, ao olhar para o texto aqui em Lucas capítulo 1, que narra nesse trecho do versículo 26 ao 33, sobre a história ou o nascimento de Jesus, o que vemos aqui é um plano muito bem orquestrado pelo Senhor, muito bem planejado pelo Senhor. Não se trata aqui de uma tentativa para ver se as coisas iriam ou não dar certo. Pelo contrário, desde o princípio, Jesus é colocado como a solução final e a solução definitiva para quem realmente deseja encontrar-se com o Senhor nosso Deus. Então, o nascimento de Jesus Cristo é uma história que nos cativa, é uma história que nos chama a atenção, primeiramente porque é uma história milagrosa. O que vemos aqui no nascimento de Jesus não pode ser tratado de outra forma, senão como um milagre. Uma virgem cuja vida é moldada para sempre quando engravida do próprio Deus. Quando o seu ventre recebe o próprio Senhor. Algo
humanamente impossível, meu amado, acontece neste exato momento. Deus se tornou como um de nós. Ele deixa a sua posição celestial. O texto em Filipenses vai dizer que ele esvaziou-se a si mesmo, ele deixou de ter a sua condição divina e veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu fico pensando então, meus amados, em como nós poderemos contar a história de Deus sem citar Jesus. Como nós poderíamos falar de Deus sem falar de Jesus? Como seria possível? Afinal de contas, Jesus, ele personifica Deus, colocando ao nosso lado, como um de nós, mas ao mesmo tempo, como Deus celestial. Então, ele vive como qualquer um de nós, ele tem a sua própria família, mas, sobretudo, ele cumpre fielmente o plano que Deus havia determinado e que começou ali desde o seu nascimento. Então, meu amado, eu posso afirmar sem dúvida alguma que Jesus viveu no centro da vontade de Deus. O relato do seu nascimento, ele descreve o que Deus realmente pretendia com Jesus Cristo. Além disso, Jesus também aponta para nós, ou a experiência de Cristo aponta para nós, ou os propósitos de Deus com Jesus aponta também para nós. Os efeitos causados por uma vida alicerçada no Senhor Jesus Cristo, meu amado, é incomparável, é inquestionável. Então essas duas coisas, tanto a questão milagrosa do nascimento, quanto a inferência ou a relevância dele em nossas vidas, precisa se misturar com a nossa própria história. Então, quando eu olho para o texto, eu preciso destacar algumas coisas aqui, e a primeira coisa que eu destaco é o nome de Jesus. O anjo Gabriel veio e deu um nome ao filho que Maria estava esperando. O texto diz assim, versículo 31, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Será que não poderia ser José? Será que não poderia ser João? Será que não poderia ser outro nome? Por que o anjo veio e deu um nome específico para Maria dar ao seu filho? O anúncio do nascimento foi feito pelo mesmo anjo que anunciou o nascimento de João Batista a Isabel e a Zacarias, seus pais. Só que agora aparece a Maria. Ele vai até Nazaré, lugar onde Maria morava naquela época, e mexe com todas as coisas ao seu redor. Eu fico pensando, meus amados, que o fato de Maria estar noiva de José, ela certamente estava ocupada com os preparativos para o casamento. O noivado naquela época costumava ser muito rápido, não durava muito tempo, talvez alguns meses apenas. E Maria estava ali focada, quem sabe, no seu futuro lar, focada nas coisas que ela ia fazer, na rotina que ela ia ter, focada nas coisas de casado agora. Agora, o relato sobre o anúncio do nascimento altera tudo o que Maria pensava a princípio a respeito do casamento. E esse plano, esse relato, esse acontecimento foi elaborado pelo próprio Deus, que através do anjo, então, no versículo 28, anuncia para ela: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria passa a ocupar uma posição de destaque agora, não como noiva. A noiva é o centro da festa do casamento, né? Mas ela está ocupando agora uma posição de destaque, e uma posição de destaque estrategicamente preparada e colocada nos planos de Deus. O próprio Senhor a escolheu. Ele olhou para Maria e falou: você vai ser a mãe de Jesus, o meu filho. Então, vamos dizer assim,
toda a estratégia de Deus era para separar aquela mulher para o propósito dele cumprir aquilo que Deus havia determinado para ele. E a sua jornada agora envolvia muito mais do que somente Maria e José. Os seus planos agora iriam muito além do que somente dela e do seu futuro marido. Incluía ser a mãe, não somente de uma criança, mas a mãe do Salvador. Mas não podemos de maneira alguma pensar, meus amados, que isso não tenha assustado Maria, que isso não tenha causado uma certa dificuldade para ela. Tanto é que no verso 29 o texto fala que Maria ficou perturbada. Eu acredito que ela ficou muito nervosa, ela ficou muito mexida com as palavras do anjo, talvez pensando assim: o que significa isso? Como vai ser a minha vida daqui para frente? O que eu tenho que fazer realmente? Agora, isso faz parte da nossa humanidade. Nós nos preocupamos com as coisas, nós nos preocupamos com o futuro, nós nos preocupamos pelo que está por vir, nós nos preocupamos inclusive em entrar no plano de Deus, porque não sabemos o que Deus é capaz de fazer através de uma vida que se submete a Ele. Então a nossa humanidade salta, meus amados, como saltou na vida de Maria. Nós não podemos ou não precisamos ter medo do que Deus pode fazer conosco e em nós, mas nós temos o receio ou a dificuldade do desconhecido. Então Maria ficou ali imaginando o que significaria ser a mãe do Salvador, o que significaria agora as palavras daquele anjo, desculpem. Mas aí então, tentando acalmar o coração de Maria, o anjo, ele traz a seguinte palavra: Maria, não tenha medo, você foi agraciada por Deus, você não precisa temer, você foi premiada pelo Senhor. Em outras palavras, meus amados, Deus estava contente com aquela mulher, Deus estava satisfeito com aquela mulher. Eu tenho um salmo, o Salmo 37, é muito interessante, tem tudo a ver com isso. Ele fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Eu acredito que Maria estava totalmente alinhada a esse salmo, ela estava agradando a Deus, então ela poderia receber agora o anúncio do anjo, não mais como um peso, e sim como uma bênção, que ela iria carregar em seu próprio corpo, mas sobretudo ao longo da sua vida, até quando Deus quisesse que fosse. Mas mais ainda, meus amados, e o mais importante, estava para ser anunciado. Eu falei há pouco aqui, dizendo que o nome de Jesus precisa ganhar um destaque especial nessa história. Na antiguidade, o nome da criança carregava quem a criança seria quando no futuro. Assim, o nome de Jesus revela quem aquela criança seria. E eu não sei se você lembra o significado do nome de Jesus, mas Jesus quer dizer Salvador, ou o Senhor salva. Então aquele menino estava agora, iria carregar o nome daquilo que Deus determinou para ele, Jesus o Salvador. O seu nome traz consigo o plano que ele tinha para todos nós. Onde Jesus fosse, e ainda vai, o seu nome tem a relevância da sua finalidade de ser Jesus o Salvador. Precisamos, meus amados, sempre trazer isso em nossas vidas, em nossas mentes. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor está conosco, Jesus está conosco. Ele não estava somente com Maria, mas ele foi, e não foi dado somente para Maria, mas foi dado para cada um de nós. Então o nome de Jesus faz parte do plano que Deus tinha para ele em relação à nossa vida. Agora, o que me faz então agora entrar exatamente no plano em si, né? Então o nome de Jesus tem a sua relevância, mas o plano de Deus para Jesus é algo extraordinário.
versículo 32 vai dizer: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Então esse verso revela a grandeza de Jesus desde o seu nascimento. E você pode notar isso não na manjedoura, não é verdade? Quando olhamos para a manjedoura onde Jesus nasceu, logo pensamos assim: ora, quem poderia nascer numa manjedoura? Esse não é lugar para criança nenhuma nascer. Ninguém digno iria ser colocado em uma manjedoura. Então, meus amados, a manjedoura em si não diz quem era Jesus, mas olha o que aconteceu no nascimento de Cristo, e você sabe muito bem. Quando a forma como ele foi tratado, por exemplo, pelos pastores no campo, ou pelos magos no Oriente, ou ainda a manifestação celestial de uma miríade, milhares e milhares de anjos cantando num grande coral: Hosana, Hosana, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era isso, meus amados, que trazia então a significância do nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. A grandeza de Jesus, meu amado, não está ligada a qualquer outra coisa senão a grandeza do próprio Deus, pois Deus é o seu Pai. No pensamento judeu, um filho era uma cópia escrita do seu pai, às vezes não fisicamente, mas cópia escrita de que realmente ele imitava o seu pai. E a frase, quando a Bíblia você encontra que alguém era filho de uma pessoa, era frequentemente usada para se referir a alguém que possuía as qualidades do seu pai. Não era somente um nome dado por qualquer situação, mas ali ele carregava a identidade, o DNA, as qualidades do seu pai. E nesse caso, Jesus era Deus entre nós, era Deus na terra, era o Deus Emanuel, o Deus conosco, totalmente Deus, mas ao mesmo tempo totalmente humano. Assim, tudo que Jesus seria foi previamente planejado pelo seu Pai, o nosso Deus. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Tantos outros versos, meus amados, como esse, enfatizam ainda mais a natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua grandeza diante dos homens. Lucas, de certo, queria que seus leitores, que o Evangelho de Lucas não foi destinado aos judeus, foi destinado aos estrangeiros, aos gentios, né? E certamente o seu desejo era que tais pessoas que não eram judias, pudesse compreender que Jesus não era apenas mais um, não era apenas mais um menino que nasceu, mas ele era o único e autêntico Filho de Deus. E por causa disso, Jesus se assentaria no trono de Davi. Isso representa muito bem, meus amados, a chegada desse tão esperado Messias, o nosso Salvador, que viria para dominar os corações de homens e mulheres que viessem a crer nele. Então, o trono de Davi, do texto, pode muito bem ser equiparado hoje aos nossos corações, e nesse sentido nós devemos permitir, meus amados, o domínio total de Jesus sobre a nossa vida. Ele se assenta no trono do seu coração, e é por isso, meus amados, que nós devemos a cada dia mais viver no centro da vontade de Deus, quando este Jesus, de fato, sentar-se no trono do nosso coração. A grandeza de um Deus que se fez tão pequeno, e mas que abrilhanta tanto a vida de quem nele crê. Isso me leva, meus amados, para o terceiro versículo que eu quero meditar nesse, versículo 33,
que fala a respeito do futuro que nós temos com Jesus. Então, olha, nós falamos sobre o nome de Jesus, o valor que ele tem. Nós falamos sobre o plano de Deus através de Jesus, a grandeza do Senhor que se assenta no trono. Agora, meu amado, tudo isso aponta para um único lugar: o futuro que Deus tem através de Jesus em nossa vida. O versículo 33 vai dizer: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Eu creio que aqui há uma união perfeita entre o povo de Deus e o Senhor Jesus. Há uma interseção, um entrelaçamento entre o povo de Deus e Jesus. O reino de Deus, ele já implantou sobre nós, já implantou entre nós. Agora, há diversas referências ao reino de Deus nos evangelhos. Há diversas comparações sobre como é o reino de Deus nos escritos bíblicos. Agora, ao voltar para o céu, Jesus deixou aquilo que talvez seja uma grande esperança para cada um de nós em relação ao seu reino, de que ele voltará para nos unir definitivamente ao Pai, voltará e nos levará consigo para que nós possamos definitivamente morar com ele. Esse é o sentido, meus amados, dessa eternidade revelada aqui no verso que nós acabamos de ler. E ele inclui a nossa presença quando diz que o povo de Israel, ou o povo de Jacó, estará com o Senhor. Então, esse povo de Jacó, que o texto se refere, não está falando somente daquele povo daquela época que viveu em Israel, mas de todas as pessoas que creem em Jesus. Nós somos um tipo de novo Israel para o Senhor. Então, de um canto a outro, de todo o universo, em todos os tempos, em todas as eras, o Senhor reina. Ele reina para sempre e sempre. E nós, o povo de Deus, estamos, meus amados, reinando com Ele a princípio, mas reinaremos definitivamente nos céus, quando para lá nós fomos levados. 2 Timóteo, no capítulo 2, diz que esta é uma palavra digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. E se perseverarmos, com Ele também reinaremos. O reino de Deus é para mim e para você. Nos assegura que, através de Jesus, nós temos o nosso passaporte carimbado para os céus. E como é bom, meus amados, quando nós temos a segurança da vida eterna. Há pessoas que, apesar de crer em Jesus, não estão seguras ainda quanto à sua salvação. Talvez você possa ser uma dessas pessoas. Elas temem aquilo que a Bíblia contraria, de perder a sua salvação. Ora, Jesus morreu por nós, meus amados, e nos garante, por isso, a vida eterna nos céus. É por isso que o nosso futuro, ele está garantido pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele estabeleceu que assim fosse e assim será. Nós não precisamos mais, de maneira alguma, temer qualquer situação, pois nas mãos do Senhor, Ele nos levará e nos unirá a Deus no lar celestial. Meus amados, a vida de Jesus tem um propósito, teve um propósito. A vida, o nascimento de Jesus, teve um plano, faz parte de um plano muito bem elaborado pelo nosso Senhor Jesus, pelo nosso Deus, desculpem. Por isso eu quero que você dê graças, porque Jesus é o Salvador. Esse é o nome dele. Jesus é o Salvador. Dê graças, meus amados irmãos, porque nós temos uma saída para o pecado que dominou esse mundo. Nós temos uma resposta para o diabo. Nós temos uma direção para tudo que vai contrário a Deus. E a direção é Jesus. O nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus,
é inigualável. Então agradeça a Deus, agradeça por causa de Jesus, que veio para nos salvar. Ele é o seu Salvador. Agora, essa primeira coisa, ela não pode ser isolada em si, ela vem num pacote, e esse pacote inclui de que se Jesus é o Salvador da sua vida, Ele também será, aliás, você também deverá permitir que Ele domine e reine no seu coração. Não adianta nós dizermos que Jesus é o Senhor, se Ele não habita em seu coração, se Ele não ocupa o lugar central da sua vida. Ah, meus amados, isso tem a ver com o senhorio de Jesus. Então, por um lado, Jesus é o Salvador, mas por outro, Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Quantas vezes nós não deixamos Jesus assentar no trono dos nossos corações? Quantas vezes nós somos levados pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios pensamentos, por aquilo que nós achamos que é certo ou errado? Quantas são as vezes, meus amados? Mas eu quero lembrar a você que Jesus é o Salvador, mas Ele precisa ser também o Senhor da sua vida. É por isso que é o que nós encontramos nesse texto: o Senhor reinando no seu trono, o Senhor reinando no seu coração. E por fim, nós devemos também agradecer a Jesus, porque foi Ele, por ser o Salvador e Senhor de nossas vidas. Somente quando essas duas condições forem positivas, nós podemos agradecer, porque Ele garantirá a nossa vida eterna, a nossa entrada nos céus, a nossa vida eterna com o nosso Senhor. De maneira tal, meus amados, que é impossível que a história de Jesus, ela não se entrelace com a nossa própria história. Jesus, o Salvador e Senhor da nossa vida, é também aquele que nos toma em seus braços e nos leva para os braços do Pai. Será que isso não é motivo de grande gratidão da nossa parte? Todos os dias agradecer a Deus por nos garantir a entrada nos céus. Agradeça, meu amado, agradeça a cada momento, a cada instante, porque a história de Jesus é a história de cada um de nós. Ele viveu para que nós possamos viver. Ele morreu para que nós não necessitemos mais morrer. Então, receba em nome de Jesus a história do Cristo, a história de Jesus para a sua vida, como Salvador, como Senhor e como aquele que nos levará para os céus, para a glória do Senhor. Vamos orar. Agradeça agora pela sua salvação. Agradeça a Deus, porque um dia o seu coração se abriu para Jesus. Agradeça, porque Ele agora reina em sua vida e domina o seu coração. Deus querido, nosso Pai, eu te louvo, te exalto, te engrandeço, e quero, ó Deus, aqui dizer ao Senhor, quão grato eu sou por Jesus. Eu não quero aqui, Senhor, ficar olhando para o passado, quem eu era, mas de fato, ó Deus, hoje eu sou uma nova criatura por causa de Jesus. O Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Senhor, e o Senhor me garante o meu futuro ao lado do Senhor nos céus. Obrigado, obrigado em nome de Jesus. Amém.
Estamos chegando ao final de mais um culto nesta noite. Gratos ao Senhor pela palavra que Ele nos concedeu. Que todos possamos ter um final de semana abençoado pelo Senhor.